Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, nós estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos aqui juntos, primiciando ao Senhor. Para você que já conhece esse propósito a qual Deus colocou no meu coração, eu quero te pedir o seu apoio mais uma vez, você vai curtir e vai compartilhar com mais alguém. Agora, para você que ainda não conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero te convidar a ficar até no final do vídeo, para você acompanhar e para que você venha entender este propósito a qual o Senhor colocou ao meu coração. E depois que você já tiver entendido, eu vou pedir para você apoiar esse canal, apoiar esse propósito, você vai se inscrever, você vai curtir, vai compartilhar com mais alguém, para que essa palavra possa alcançar o número máximo de pessoas conforme a vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, esse propósito foi algo que Deus colocou ao meu coração. De todo início de segunda-feira, a gente tirar um tempo de meditação na palavra do Senhor. Porque nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, e que nós precisamos de um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Então, nós, todo início de semana, na segunda-feira à tarde, nós buscamos de Deus uma direção. E como de costume em todo vídeo, o Senhor sempre ministra ao meu entendimento o tema, o assunto do vídeo. E o assunto do vídeo de hoje é: e quando não sabemos o que fazer? E quando não sabemos o que fazer, o que é que nós devemos fazer nesses momentos, né? Às vezes acontece alguma dificuldade, alguma situação, e nós não sabemos o que fazer, como nós devemos nos comportar. Então foi acerca disso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ao meu entendimento. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em 2 Crônica, no capítulo 20. Nós vamos fazer menção do versículo 1 até o versículo 4. Mas antes de nós iniciarmos, tirarmos o aprendizado aqui da palavra do Senhor, nós vamos orar junto. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, inclinar suas cabeças por um instante, para nós entregarmos esse momento diante do Senhor, porque nós estamos aqui reconhecendo que sem a presença de Deus, nada nós podemos fazer. E nós vamos junto, em concordância, orar para que Ele venha se manifestar, para que Ele venha se revelar a nós, dando para nós o entendimento da Tua palavra e um direcionamento claro para nós, porque nós precisamos, amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, colocar esse momento diante de Ti, Pai. Senhor, eu quero colocar mais esse dia de propósito diante da Tua presença. Eu quero iniciar, Senhor, essa oração louvando ao Senhor, reconhecendo o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto nós somos dependentes de Ti e o quanto nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, colocando as nossas vidas diante de Ti e reconhecendo, Pai, que nós precisamos de uma direção Tua, Pai. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, mas nós sabemos que o entendimento, que o discernimento, quem traz é o Teu Santo Espírito. Eu sei, ó Deus, que eu sou apenas instrumento do Senhor. E eu sei que é o Teu Espírito Santo quem vai trazer, Paizinho querido, a revelação conforme a vontade do Senhor. Por isso eu quero entregar, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo, Pai, diante da Tua presença. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra vá de encontro, Papai, ao número de pessoas conforme a vontade do Senhor. Por isso eu entrego mais esse dia de propósito diante da presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, aleluias, nós já oramos, nós já entregamos esse momento diante da presença do Senhor. Vamos só relembrar mais uma vez o assunto do vídeo de hoje, que é o que devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer e qual decisão tomar. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em 2 Crônica, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. E eu quero te convidar para ler a palavra do Senhor, para que não fique só nas minhas palavras, porque eu sou apenas instrumento do Senhor, Ele vai me usar conforme a vontade dEle, mas a direção vem da palavra do Senhor, que é Ele falando conosco. Amém? Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 20, versículo 1, do livro de 2 Crônicas. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Verso 2. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Egi-Gedi. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor.
e apregoou o jejum em todo o Judá. Verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém? Vamos ler até aqui. Aí, no complementar desse direcionamento que Deus tem para nós, a gente vai fazendo menção dentro dos outros versículos. Então, quem que era Josafá? Josafá era um rei ali em Judá, né? Josafá, ele andava nos caminhos do Senhor, Josafá era obediente à vontade do Senhor e ele andava nos caminhos de Davi. Então, ele era conhecido por ser um rei que temia ao Senhor. E o que acontecia ali no contexto desse versículo 20? Ali Josafá, ele recebe uma notícia de uma invasão de 3 exércitos inimigos, do Moabitas, dos Amonitas e dos Neumitas. Então ele recebe a notícia que se levantava contra ele ali 3 grandes exércitos. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Josafá, ele não sabe o que fazer. E ele admite que ele não sabe, ele sente medo e ele começa a buscar ao Senhor. E às vezes você está passando por uma situação de dificuldade, por alguma situação que você também não sabe o que fazer. E hoje nós vamos aprender diante da palavra do Senhor que instrução a palavra do Senhor tem para nós quando nós não sabemos o que fazer. Quando às vezes a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, mas nós não tomamos ainda alguma decisão exatamente por não saber como fazer e como executar. Então nós vamos aprender com esse homem chamado Josafá. Qual foi a primeira atitude dele? Né? Primeiro, Josafá, ele reconhece o problema, porque ele tinha ali, né, ele recebeu ali um comunicado que esses exércitos não eram um apenas, eram 3. 3 exércitos inimigos se reúnem ali para ir contra o exército de Josafá. Então, primeiro, ele admite o problema, né? Ele tinha sim um problema. Não é errado a gente admitir que nós temos problemas, que nós passamos por dificuldade. Então, ali, a primeira atitude de Josafá foi pensar: não, realmente eu tenho um problema, vem aí contra nós 3 exércitos grandes. E qual foi a atitude de Josafá? Josafá também, meus irmãos, assim como cada um de nós, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que ele sentiu medo, né? Aqui no versículo 3 fala: então Josafá temeu. Ele temeu. Sentir medo, meus irmãos, não é pecado, porque o medo é algo natural que o Senhor nos deu, que às vezes faz com que o ser humano ele venha evitar de passar por uma dificuldade diante de uma decisão. Por exemplo, eu estou na beira de um penhasco, eu sinto medo, eu não posso mais ir adiante porque eu posso cair daquele penhasco. Essa é uma situação de medo natural, mas agora também existe aquele medo que nos paralisa. E aqui a palavra do Senhor fala que Josafá, embora ele tenha sentido medo, ele não ficou paralisado por aquele medo, porque não é pecado nós falar que diante de alguma situação que acontece com nós venhamos a sentir medo. Muito pelo contrário, nós podemos diante de Deus falar para Deus: Senhor, eu sei que eu estou passando por essa dificuldade e eu temi, eu senti medo diante dessa situação. E ali você vai falar para o Senhor a realidade do que você está vivendo, porque para Deus não adianta a gente esconder a forma com que nós estamos sentindo. Às vezes, para o meu irmão, por ele não ter ali um costume comigo, eu posso até disfarçar e falar para ele: não tem problema, mas no fundo, só o Senhor sabe o que cada um de nós estamos sentindo. Então, Josafá ali, ele reconhece que ele tinha um problema para enfrentar, ele sente medo, mas ele não fica paralisado por conta do medo. E o que mais nós podemos aprender aqui com Josafá? Quando Josafá ele recebe essa notícia, ele vai de encontro a Deus, ele vai buscar uma direção diante da presença do Senhor, né? Aqui fala no versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então aqui o primeiro aprendizado que nós temos: se nós estamos passando por uma situação a qual nós não sabemos o que nós devemos fazer, o que é que nós vamos fazer? Buscar o Senhor. Aqui a palavra do Senhor nos ensina que Josafá, quando ele recebe essa notícia, ele busca um direcionamento diante de Deus e ele convoca todo aquele povo para poder jejuar. Eles estavam ali levantando um jejum em clamor para que Deus viesse a responder naquela situação difícil que aquele povo passava. E muitas das vezes a gente está passando por uma situação difícil e antes de buscar a Deus, nós tomamos decisão precipitada.
Decisão que às vezes nós tomamos no momento ali de dificuldade, às vezes no momento de desespero, e a gente pega e resolve fazer aquilo. E muitas das vezes dá errado porque nós não paramos para buscar um direcionamento diante de Deus. Então nós aprendemos aqui com Josafá, que se nós não sabemos o que fazer, nós vamos buscar uma direção em Deus, para que ele se manifeste, para que ele fale conosco, de que forma nós devemos executar, se nós devemos ir ou não. Então aqui a palavra do Senhor fala que Josafá, ele convoca todo o povo ali, coloca aquele povo para poder jejuar, né? E ali o Senhor responde o pedido do povo, né? Ali a palavra do Senhor vai nos dizer, né, no versículo 13, que fala assim, ó: "E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos." E ele, diante da atitude de Josafá, de reunir o povo, de jejuar, de buscar uma direção de Deus, o Senhor responde. Porque eu sempre costumo dizer que é impossível nós chegarmos na presença de Deus, apresentar algo para nós e ele nos despedir de mão vazia. O nosso pai espiritual, ele não faz isso. Dificilmente um pai físico faz isso, né? O filho chega, pede algo e o pai físico pega e despede o filho de mão vazia. Agora imagine o nosso pai espiritual, quando nós reconhecemos a nossa dificuldade, quando nós admitimos que estamos com medo diante de alguma situação. Você que está ouvindo esse vídeo, você acha que se você for sincero com Deus, ele vai te despedir de mão vazias? Às vezes ele pode não te responder no momento que você apresenta, porque eu também costumo dizer que o tempo de espera da resposta de Deus também pode ser um teste de Deus para nós. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você está achando que Deus não te respondeu ou que ele não vai te responder, mas Deus está trabalhando no processo da espera. O processo da espera da sua resposta ou do seu milagre é o Senhor te testando para algo maior do que aquilo que você pediu para ele. Porque o nosso Pai, ele costuma nos surpreender. Às vezes nós pedimos algo para ele, mas ele está dizendo: isso que você está pedindo para mim, isso ainda é pequeno, eu tenho muito mais além para você. Mas nessa tarde ele nos convida a confiar nele, assim como Josafá fez. Josafá, ele não confiou na força dos seus braços, ele não confiou no exército que ele tinha, ele não confiou no poder de guerra, de armamento que ele tinha em cavalos, em lanças, em espada. Aqui, quando Josafá recebe essa notícia de guerra, ele clama ao Senhor, ele sente medo, mas ele se prostra, ele convoca todo aquele exército, todo aquele povo a jejuar. Então ele tem uma atitude de humildade, porque ele era um rei ali, mas mesmo sendo rei, ele não olha para a sua posição como rei, ele tem uma posição ali de humildade diante de Deus, e ele se humilha diante de um Deus que não perde batalha, porque nós temos um Deus que ele não perde batalha. E diante da atitude de Josafá, alcança uma resposta de Deus, porque como ele se posicionou da forma que agradou o Senhor tratou de responder o que ele estava buscando em direcionamento diante do Senhor. E fala a palavra do Senhor que o Espírito Santo toma Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas dos filhos de Asaf. E ali o Espírito Santo usa aquele homem para falar para Josafá que aquela batalha a qual ele recebeu a notícia, que aqueles exércitos se levantavam contra eles, aquela batalha não era dele, não era daquele povo. Aquela batalha era do Senhor, que o próprio Senhor, ele lutaria aquela peleja. Então ali o Senhor se manifesta, né? Então uma ação nossa, presta atenção, meus irmãos, você que está ouvindo esse vídeo através das redes sociais, uma ação nossa gera outra reação de Deus. Mas aí eu pergunto, é para mim também, porque essa palavra também fala comigo. Eu pergunto para você, qual que tem sido a sua reação quando você não sabe o que fazer? Qual que tem sido a sua reação quando vem o medo? Será que nós estamos fazendo como Josafá fez? Ou nós estamos fazendo ao contrário? Tomando as nossas próprias decisões conforme nós achamos que vai dar certo? Porque, meus irmãos, eu quero falar isso para vocês. Serve para mim e para vocês também que vai estar vendo esse vídeo. O ser humano, ele é falho, ele erra. A nossa visão, ela é limitada. E a nossa chance de errar, ela é muito grande quando nós não buscamos a presença do Senhor. Porque nós fazemos as coisas ou tomamos decisão na base do que nós achamos. E nem sempre o que nós achamos é aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, que nós venhamos a aprender. Se nós estivermos passando por uma situação a qual nós não sabemos o que fazer, vamos buscar uma direção diante de Deus? Porque aqui o Senhor respondeu a oração daquele povo.
Aqui aquele povo entrou em propósito de jejum e o Senhor usou alguém ali, um profeta no meio daquele povo, para responder que aquela peleja já era ganha, porque quem ia pelejar é o Senhor. E o Senhor perde batalha? Eu quero te perguntar, em toda a palavra do Senhor, você já viu o Senhor, Deus dos exércitos, o nosso Deus Criador, que criou todas as coisas, que criou o mundo, criou céus e terra, nos formou a sua imagem e semelhança. Você já ouviu em alguma história na Bíblia o Senhor perder batalha? Não, o Senhor não perde batalha. Não existe causa impossível para o nosso Deus. Então nós vamos aprender a colocar a nossa vida diante da presença do Senhor. E mesmo que nós estiver com medo, nós vamos falar a verdade para o Senhor, porque nós temos que ser humilde, nós não podemos mentir para Ele, porque Ele sabe o que eu penso aqui, ó. O que eu estou pensando aqui antes de sair da minha boca, Ele já sabe. Então nós podemos mentir para o outro, para o nosso irmão, para alguém, mas para Deus não tem como nós mentir. Então ali o Espírito Santo responde através de Jaziel, né? E depois disso, qual que foi a atitude de Josafá? Às vezes, né, nós recebemos uma resposta de Deus e acha que nós não precisamos fazer mais nada, mas é muito o contrário. Depois que Josafá ele recebe essa resposta de Deus, fala a palavra do Senhor que ele coloca à frente do exército os levitas. Então, o que é que nós aprendemos? Que o louvor, a adoração a Deus, vence batalha. Às vezes, diante de uma dificuldade, qual que é a tendência nossa a fazer? Reclamar, murmurar, embargar projeto, iniciar as coisas porque está difícil, nós paramos, aí nós murmuramos, nós reclamamos, nós pensamos que Deus não está vendo o que nós estamos passando, nós pensamos que Deus não vai responder o que nós apresentamos diante deles, e ali a gente vai esmurecendo. A gente vai deixando de permanecer constante. Aí a gente vai esfriando diante da dificuldade. Aí a gente começa a olhar mais para a dificuldade porque para o tamanho do nosso Deus. Mas Josafá, a palavra do Senhor aqui nos ensina que quando ele recebe essa notícia de invasão dos inimigos, ele olha mais para Deus. É como se ele virasse as costas para o problema. E o Senhor está nos ensinando, quando aparecer uma situação difícil para nós vamos virar as costas para o problema para nós falar com Deus. Aí depois que nós falar com Deus, nós vamos nos posicionar de frente. Porque exige um enfrentamento também da parte do ser humano. Porque nós não vamos nos acovardar. Nós vamos lembrar da história aqui do rei Davi, os valentes de Davi. Nós vamos lembrar daqueles homens, os 3 principais. Eles não acovardaram diante da dificuldade. Eles não correram. Eles enfrentaram a dificuldade, mas não tem como nós enfrentar uma dificuldade se primeiro nós não virarmos para Deus. Aquela dificuldade ela vai nos abater, porque quanto mais nós olharmos para Deus, mais nós nos fortalecemos diante dele e do seu poder, porque nós só encontramos força para guerrear e para vencer uma dificuldade quando nós olhamos para Deus, que é o dono de todas as coisas, porque ele é o nosso governador supremo. Então Josafá, ele não chega diante de Deus já reclamando, já falando, e agora? Né? Ele chega engrandecendo o nome do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. E às vezes nós estamos esquecendo de reconhecer quem Deus é e quem Deus representa nas nossas vidas. Amém? Então que nós venhamos aprender que a adoração também, ela vence batalha. A adoração também, ela vence luta. E aí, qual que foi a consequência de todo esse ato de Josafá e daquele povo? Aquele povo, irmão, eles viveram por longo período de paz. Por quê? O feito do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele exército, eles se confundiram e viraram um contra o outro e eles autos se destruíram. Aí depois disso, qual que foi o serviço daquele povo de Josafá, do exército? Foi só recolher os despojos, talvez os animais, as armas de guerra, ouro, prata. Então Deus garantiu a vitória. E a consequência foram anos de paz e anos de temor entre as outras nações. Porque aquele feito de Deus naquele exército, na vida de Josafá, no reinado de Josafá, correu às outras nações. Então os inimigos de Josafá receberam notícia. Olha, aquele povo lá, eles têm um Deus vivo, um Deus que não perde batalha. Levantaram 3 exércitos contra eles e os 3 exércitos foram destruídos sem eles ter que pelejar. Então vamos analisar direito a nossa intenção de ir lá e atacar Josafá, porque eles não são um povo sem dono. Eles têm dono naquele povo. Levantou um grande Deus em favor daquele povo. Então as nações tomou conhecimento desse feito. E as nações temeram em atacar aquele povo de Deus, em atacar o exército de Josafá. E aquele povo viveu tempo de paz.
Então nós vamos viver tempo de paz se nós colocarmos a nossa vida diante da presença do Senhor. E os feitos do Senhor vai ser tão grande na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, que não vai precisar nem nós abrir a boca para contar. As pessoas vão ver através das nossas ações, e elas vão reconhecer que nós servimos a um Deus que é diferente de tudo que eles já viram. E eles vão sentir vontade também de ter um encontro verdadeiro com esse Deus que muda a vida, com esse Deus que muda a história. E para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, eu estou falando desse Deus que não perde batalha. Eu estou falando de Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós naquela cruz do Calvário. Porque nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós o conhecemos como um só. Então, quando eu falo dos feitos de Deus, eu falo também dos feitos de Jesus, porque eles não são seres separados. O que um faz, o outro faz, e eles andam junto desde o início da criação. Então, eu estou falando para vocês, para mim, para quem está acompanhando esse vídeo, que o Senhor Jesus, ele se apresenta para nós através dessa palavra. E ele nos convida a reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. Ele nos convida a colocar a nossa vida, os nossos problemas, a nossa dificuldade diante de um Deus que não perde guerra. E eu quero te fazer um convite. Você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você já entregou sua vida para ele? Porque às vezes quando a gente pergunta se a pessoa já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, muitas pessoas fazem desdenho da situação, falam, não, eu vou viver um pouco mais, eu vou festejar, eu vou viajar, eu vou viver a minha vida. Mas aí eu quero te perguntar, porque a palavra do Senhor fala que nenhum de nós sabe, a não ser o Pai, nem o Filho sabe, quando será a segunda vinda de Jesus para buscar o teu povo e a tua igreja. E se nós não sabemos, por que então nós não aproveitarmos essa oportunidade que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador? Você está tendo esse privilégio agora de ouvir a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor também nos diz que chegará um tempo onde muitos vão procurar e não vai achar. Muitos vão procurar uma igreja para poder ouvir a palavra do Senhor e não vai encontrar. Então essa é a oportunidade que nós estamos tendo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E eu quero te perguntar, você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e também como seu Senhor? Se você estiver vendo esse vídeo e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você quiser responder através de um comentário, lá respondendo dessa maneira, eu coloco o seu nome e diga, eu aceito e reconheço o Senhor como meu Salvador. É a oportunidade que você tem. Então eu quero deixar essa palavra para nós de ensino, de direcionamento da parte de Deus, né, e que nós venhamos meditar nessa palavra. Depois você pode pegar a sua Bíblia, leia aí em 2 Crônica, do capítulo 20 em diante, para que não fique só nesses versículos que eu li, mas que você venha meditar na palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse banquete, porque a palavra do Senhor é esse alimento que nós precisamos, que mata, que sacia a nossa fome. A palavra do Senhor é água viva para nós, que mata também a nossa sede. E eu quero agradecer a Deus por Ele ter falado conosco nessa tarde. E eu quero fazer mais uma oração junto com os meus irmãos. E eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Eu quero te convidar. Se às vezes você não sabia o que fazer, você recebeu, assim como eu, uma direção de Deus para entregar essa situação diante de Deus e que na certeza que Ele vai trazer resposta, assim como Ele teve resposta para aquele povo naquela situação difícil. Amém? Eu quero te convidar. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Pede para Deus tocar em você agora. Pede para o Espírito Santo confirmar essa palavra. Porque eu sou apenas instrumento, mas quem vai confirmar essa palavra é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo quem nos guia em nossas decisões. É o Espírito Santo que abre a nossa mente para entender aquilo que a palavra do Senhor quer nos ensinar. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, Senhor, este momento diante da Tua presença. Senhor, eu sei que eu sou limitada, eu sei que eu sou falha, mas eu, Paizinho querido, preguei aqui a Tua palavra. É o que está escrito na palavra do Senhor. Usa, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que é como uma espada, Pai. Não há lugar que a Tua palavra ela não possa alcançar. Por isso, Pai, eu quero declarar que essa palavra está indo de encontro à vida de quem for necessário, conforme a vontade do Senhor. Que cada pessoa que estiver ouvindo, Pai, a pregação dessa palavra, mais esse dia de propósito, receba o ânimo que vem da Tua presença.
Recebo o fortalecimento que vem da tua presença para poder continuar. Recebo o direcionamento para poder, Paizinho querido, permanecer firme. Porque muitas pessoas, Senhor, às vezes no momento de dificuldade pensam em parar. Às vezes deixa o medo tomar conta. Às vezes recua diante de uma notícia, de uma dificuldade, de uma doença, de uma enfermidade, de uma situação difícil. Mas nós, o exército do Senhor, Pai, vamos, Paizinho querido, nos humilhar diante da tua presença. Vamos nos voltar diante de ti, Pai, e buscar uma direção em ti. Por isso eu te peço, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, anima o teu povo. Anima aqueles, Pai, que têm se prostrado em jejum, em oração diante de ti. Mesmo aqueles que já estão cansados, mesmo aqueles que sentem medo. Fortaleça nessa tarde o ânimo do teu povo. Em nome de Jesus, fortaleça, dê vigor, dê saúde física, dê saúde espiritual. Que o teu Santo Espírito, Pai, complete essa obra que o Senhor já começou através dessa palavra. Porque eu posso não estar perto agora do meu irmão, mas o teu Espírito Santo é aquele que está no coração daquele que te recebeu. E não há lugar onde o Senhor não possa entrar. Não há lugar onde a tua palavra não possa entrar. Papai, o Senhor é um Deus que está aqui, mas é um Deus também que está onde tem um povo teu clamando pelo teu nome, pelo teu favor. Por isso, Senhor, nós levantamos um clamor de oração. Vai de encontro àquele que se curvou diante de um Deus que pode todas as coisas. Vai de encontro a Deus diante daquele que se humilhou e reconheceu que não pode se o Senhor não estiver com ele, Pai. Responde, ó Deus, a oração da tua igreja. Responde a oração dos teus filhos. Responde, ó Deus, a oração do teu povo no momento de dificuldade. E que se não estiver passando, Senhor, por um momento de dificuldade, Pai, que eles venham continuar adorando ao Senhor, porque a tua palavra também nos diz, Pai, que no momento de aflição nós devemos orar, mas nos momentos onde está tudo bem, nos diz que nós devemos nos alegrar e ser gratos ao Senhor. Por isso nós queremos nessa tarde entregar esse momento diante de ti, te louvar, te agradecer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, graças a Deus. Então, meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração para mais essa semana, para essa segunda-feira. Talvez não sirva hoje, mas no decorrer da semana o Espírito Santo ele pode te lembrar dessa palavra. Eu quero desejar que nós venhamos ter uma semana abençoada, que aonde cada um de nós for, a presença de Deus esteja conosco, e até o próximo dia de propósito, mais uma segunda-feira, tarde de propósito com Deus. Amém? Fica na paz do nosso Senhor.